Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o período socrático, né, de Sócrates, ou considerado, denominado também de antropológico, quando a filosofia se volta para o estudo do homem, para a compreensão do homem, da sua alma e do seu ser. Com o desenvolvimento das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares, Atenas tornou-se o centro da vida social, política e cultural da Grécia. A democracia que foi criada nessa cidade apresentava duas características de grande importância para o futuro da filosofia. Em primeiro lugar, afirmava a igualdade perante as leis a todos os homens adultos livres nascidos em Atenas, mas apenas a eles. Em segundo, garantia a todos eles a participação direta no governo da polis, com o direito de exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgia assim a figura política do cidadão, mas lembrando que só podia ser cidadão o ateniense, né, o homem adulto livre nascido na cidade. Mulher, escravo, estrangeiro, jovem, estavam todos excluídos da participação política, de tornar-se cidadão. Ora, para conseguir que sua opinião fosse aceita nas assembleias, o cidadão precisava ser capaz de persuadir os demais. Com isso, uma mudança profunda ocorrerá na educação grega, na paideia grega. Antes da instituição da democracia, as cidades eram dominadas pelas famílias aristocráticas, né, ou da nobreza, que tinham poder econômico, senhoras das terras e do poder militar. Essas famílias criaram um padrão de educação pelo qual o homem ideal ou perfeito era o guerreiro belo e bom. Belo. Seu corpo era formado pela ginástica, que vem do grego ginos, quer dizer nu, ou seja, eles faziam atividade física pelados, né, pela dança e pelos jogos de guerra. Bom. Seu espírito era formado aprendendo com poetas como Homero, Píndaro e Hesíodo as virtudes admiradas pelos deuses e praticadas pelos heróis nas histórias mitológicas. A principal delas era a coragem diante da morte na guerra. A virtude era a arete, ou a excelência na prática do bem pelo guerreiro. Então, arete é uma palavra grega que significa excelência e superioridade. Quando a economia agrária foi sendo suplantada pelo artesanato e pelo comércio, a classe social urbana rica que se fortalecia, particularmente em Atenas, desejou exercer o poder político, até então um privilégio da classe aristocrática, né? Com a instituição da democracia, o poder deixa de ser exclusivo dos aristocratas, dos nobres, e passa para os cidadãos. Dessa maneira, o antigo ideal educativo ou pedagógico também foi sendo substituído por outro, o que privilegia a formação do bom cidadão. Assim, a nova educação estabelece como arete, como virtude, o padrão ideal, a formação do bom orador, aquele que sabe falar bem. Isto é, aquele que sabe falar em público e persuadir os outros na política. O que importa é a retórica agora e a oratória. A arte de falar bem e convencer qualquer um de qualquer coisa, não importa se é o bem ou se é o mal, se é a justiça, se é a verdade. O que importa é você conseguir convencer o outro e ter sucesso na política. Esse é o ideal dos sofistas, né? Para dar aos jovens gregos essa educação, surgiram os sofistas, os primeiros filósofos do período denominado socrático. Os sofistas mais importantes são o Protágoras de Abdera, que viveu entre 490 e 415 a.C., o Gorgias de Leontini, que viveu entre 485 e 380 a.C., e Sócrates de Atenas, que viveu entre 436 e 338 a.C. O que diziam e faziam os sofistas? Diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas, ou seja, que buscavam na natureza o princípio arqué, a origem de todas as coisas, estavam repletos de erros, de contradições e que não tinham utilidade para a vida na polis, né? Apresentavam-se como mestres da arte da oratória e da retórica, a arte de falar bem, e capazes de ensinar essa arte aos jovens para que fossem bons cidadãos e conseguissem vencer as disputas na ágora, o espaço da praça pública, onde podia falar, e assim vencer os seus rivais na política. Que arte era essa? A arte da persuasão. Os jovens aprendiam com os sofistas a defender tanto a posição ou opinião A, como a posição ou opinião contrária, não A. Então ele aprendia a defender tanto uma coisa quanto outra, porque há possibilidade de defender duas coisas completamente distintas, assim como há a possibilidade de defender-se o aborto, há a possibilidade de defender o posicionamento contrário ao aborto. Desse modo, numa assembleia poderiam ter fortes argumentos a favor ou contra uma opinião, e assim ganhar a discussão.
Eu tinha que construir argumentos para debater, tanto a favor quanto contra, para você conhecer os dois lados, né? Mestres e alunos de uma escola de Atenas, né, retratados em uma vasilha grega de argila do século V a.C. O ideal da educação dessa época já não é a formação do jovem guerreiro, belo e bom, e sim a formação do bom cidadão, na paideia grega. Então esse é um pouquinho do período socrático antropológico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem tratados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.